Eu vou pedir gentilmente que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vamos ler apenas o único versículo. Nós temos o tema da noite, que é Marcos 1,17, nós já vamos saltar para ele, mas Deus me deu esse direcionamento, Deus me deu essa direção. Vamos iniciar através de Atos 1, versículo 8. Aleluia! Que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou repetir e vou pedir que gentilmente desta vez você me acompanhe. Vamos ler todos juntos. No 3. 1, 2 e 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este versículo é um versículo que nós conhecemos muito bem. Para nós que somos pentecostais, esse versículo ele é um tanto comum. Para todos aqueles que desejam falar de avivamento, para todos aqueles que desejam falar sobre os atos do Espírito Santo, é bem comum que eles priorizem ou que eles comecem exatamente por esse versículo, Atos 1:8. Só que esse versículo, neste versículo, Jesus, ele expressa diretamente a ação de uma promessa e o propósito dessa promessa. E qual era a ação? A ação seria o revestimento do Espírito Santo de Deus que os discípulos receberiam. E o propósito? O propósito é que eles receberiam o revestimento do Espírito Santo para serem testemunhas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que o propósito não era simplesmente serem revestidos pelo Espírito Santo de Deus para peitarem Deus no mundo. Não. O propósito não era serem revestidos pelo Espírito Santo de Deus para quererem se fazer melhores do que os outros. Não. O propósito do revestimento que eles receberiam de Deus não seria para eles serem mais santos do que os outros. Não. O propósito do revestimento do Espírito Santo foi para que todos eles fossem testemunhas de Cristo em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que essa promessa ela era condicionada. E essa condição nós vemos em Atos 1:4. E que condição foi essa? Jesus falou para todos eles: permaneçam, ficai em Jerusalém, até que o Pai cumpra a sua promessa. Aleluia! Aqui Jesus estava desafiando os discípulos a ficarem em um local hostil, a ficarem em um local onde eles estavam sendo perseguidos, a ficarem em um local onde eles estavam correndo risco de vida, a ficarem em um local onde eles estavam sendo procurados. Daí vem Jesus e diz: ficai em Jerusalém, até que o Pai cumpra a sua promessa. Então aqui Jesus estava orientando que na verdade eles não ficassem tão somente em Jerusalém, mas que eles fossem obedientes à palavra que Jesus estava liberando. E trazendo hoje para as nossas vidas, Jesus está falando para nós: independente de você estar numa condição favorável financeiramente ou não, ficai em Jerusalém. Independente de você estar com a sua saúde favorável ou não, ficai em Jerusalém. Independente de você estar numa situação favorável no seu relacionamento ou não, ficai em Jerusalém. Meu Deus, Jerusalém nesse texto representa a obediência. Então aqui eu vejo claramente Jesus dizendo: independente das circunstâncias que vocês passarem, se mantenham em obediência. Maravilha! Aleluia! Glória ao nome do Senhor.
para vir trazer a palavra, que o Senhor de imediato me deu essa palavra, eu confesso que eu fiquei um pouco encucado. Eu falei, mas Senhor, o tema é lançando as redes. Foi dado até um versículo, Marcos 1:17, que nós já vamos para ele, e eu comecei a ficar encucado. Eu falei, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer nos mostrar, o que o Senhor tem para nós? E certa vez eu orando, clamando o Senhor no direcionamento que justificasse o fato dele ter me dado Atos 1:8, o Senhor começou a abrir os meus olhos, o Senhor começou a me dar o entendimento. Marcos 1:17, vamos ler o que está escrito em Marcos 1:17, meus irmãos? Que diz assim: e Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Quando eu olhei para o versículo de Atos 1:8, que eu fiquei encucado, relendo o versículo de Marcos 1:17, eu comecei a compreender que o que eu vejo em Atos 1:8, eu também vejo em Marcos 1:17. Perceba que Jesus vira e fala para os discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Então aqui nós vemos uma preparação, dos quais os discípulos receberiam de Jesus. Já em Atos 1:8, Jesus diz: e recebereis poder do Espírito Santo. Então aqui eu vejo um ato de preparação, não mais de Jesus, mas do Espírito Santo. Então em ambos os versículos nós vemos uma preparação. Em Marcos nós vemos a preparação vindo sobre a pessoa de Jesus. Em Atos nós vemos a preparação vindo sobre a pessoa do Espírito Santo. Aleluias! Seguindo um pouco mais, eu li e percebi: serão pescadores de homens. Quando eu leio que Jesus iria prepará-los para que eles fossem pescadores de homens, isso aponta diretamente para o ato de pregar, para o ato de evangelizar, para o ato de testemunhar. Só que quando eu olho lá para Atos 1, versículo 8, essa mensagem se torna um pouco mais completa, se torna um pouco mais, como é que eu vou dizer, me faz um pouco mais de sentido, porque aqui em Atos 1:8 Jesus fala: sereis minhas testemunhas. E aqui, de igual modo, Jesus está apontando também para o ato de pregar, para o ato de evangelizar. Só que em Marcos 1:17, quando Jesus diz: e sereis pescadores de homens, aqui me faz entender que para que esses homens possam pescar, eles precisam de uma ferramenta. Que ferramenta é essa? A rede. Que ferramenta é essa, meus irmãos? A rede. E eu fiquei encucado, eu falei: Senhor, mas em Atos 1:8 eu não vejo a rede. E o Senhor falou: está na sua frente, é o testemunho. É o testemunho. A rede que nós vamos usar, a rede que nós vamos lançar, a rede a qual Deus vai nos usar para pescar homens, será a rede do testemunho. Conseguem perceber que Atos 1:8 ele está completamente equilibrado com Marcos 1:17? E eu falei: Senhor, como tu és glorioso. E depois disso eu passei a entender inclusive um pouco mais o que está escrito em Marcos. Deixa eu ver aqui, Marcos 16:15, quando Jesus diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse pregar aqui, na verdade, não é o ato de pregar, é o ato de testemunhar. Porque Jesus sabia que nem todos teriam habilidade para subir no púlpito e pregar, mas com certeza teriam habilidade para vivenciar e testemunhar o poder de Deus embaixo do púlpito. Aleluia! Enquanto muitos visam o púlpito para pregar, Jesus está valorizando o testemunhar. A rede que nós precisamos não é o púlpito, é a nossa vida
conferência se chama Pastores Disciplinando Pastores. E um dos pastores, eu confesso que eu não me recordo o nome dele, e isso me faz até valorizar aquele ditado gospel popular que diz que mais do que o mensageiro, o que vale é a palavra. Porque a palavra que é cravada na nossa alma, no nosso coração. E infelizmente eu esqueci mesmo quem estava pregando, mas eu recebi aquela palavra de uma maneira que de fato eu acho que eu não vou esquecê-la para o resto da minha vida. E ele falou assim, a seguinte frase: o mundo, ele não ouve o que a gente fala, mas ele vê o que nós fazemos. E isso aponta exatamente para testemunho. Isso aponta diretamente para testemunho. Olha, mas eu não estou desvalorizando, eu não estou desmerecendo o ato do evangelismo na praça, no sinal, na praia. Não, isso é muito importante. Isso é um ato muito necessário. Só que nós precisamos entender que lançar a rede, mais do que dar um panfleto, é ter a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e possam ver o verdadeiro evangelho em nossas vidas. Aleluia! Jesus está falando: ser-me-eis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É Jesus falando: vocês vão lançar a rede através do testemunho que vocês vão dar. Aleluia, Jesus! E falando em testemunho, a Bíblia ela fala muito sobre isso. E eu separei apenas um único trecho, que é de 2 Reis 4:9, onde fala de Eliseu e a Sunamita. E aqui fica muito claro. Eu falei: Senhor, tu és maravilhoso. O versículo diz assim: e ela, a Sunamita, disse a seu marido: eis que tenho observado que este Eliseu, que sempre passa por nós, é um homem santo, é um homem de Deus. Então perceba que aqui ela não fala: eu tenho ouvido o que ele fala. Não, ela diz: eu tenho observado. Aqui ela está dizendo: eu tenho visto o testemunho dele. É verdade. Eu tenho visto que o testemunho dele aponta para algo muito maior. Aleluia! E aqui fica um questionamento para nós: para onde nós temos apontado? João Batista apontava para Cristo. Aleluia! Os profetas apontavam para Cristo. E nós? Para onde nós temos apontado? Como nós temos lançado a nossa rede? Existem pessoas, existem pastores, existem ministérios que deixaram de pescar, não por falta de pregação, mas por falta de testemunho. Deixaram de testemunhar uma vida santa, deixaram de testemunhar uma vida em obediência, deixaram de testemunhar uma vida em santidade, deixaram de testemunhar uma vida em retidão. Aleluia! Lançando as redes, lançando as redes. Aleluia! Falando de rede, a gente fala de um material, de uma estrutura. Pelo pouco que eu sei de uma rede, eu confesso que eu nunca tive acesso para ficar analisando, olhando, mas eu compreendo que uma rede ela tem diversos nós, né? E ela vai se montando, são quadradinhos, diversos nós, até montar toda uma rede. É como se fosse uma colcha, né? Uma colcha, só que com vários furinhos. Se eu lanço a minha rede no mar e a minha rede está furada, se eu lanço a minha rede no mar e a minha rede está gasta, se eu lanço a minha rede no mar e a minha rede não tem a capacidade suficiente para pescar o que me foi ordenado, a minha pesca passa a ser frustrada. Jesus está falando como é que tem sido a manutenção da nossa rede. Quando eu olho para a rede e falo que a rede em algumas situações pode ter um buraco, eu estou falando em algumas situações o nosso testemunho pode ter uma brecha. E a brecha, ela faz com que a gente se enfraqueça, a brecha faz com que o mundo entre em nós e faz com que o mundo entre na igreja através de
Jesus, junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus vê Pedro e alguns outros pescadores lavando as redes. Isso aponta diretamente para a manutenção, para a preocupação com aquilo que ele deveria utilizar. Como que anda o nosso testemunho? Como que anda o nosso testemunho diante do mundo? Como que anda a nossa rede? Como é que tem sido o nosso lançar da rede na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade? E eu preciso ser muito sincero, às vezes, até mesmo dentro da própria igreja. As pessoas, elas estão lançando uma rede de qualquer maneira. Não pode ser assim, não. Tem que ter direcionamento, tem que ter estrutura, tem que estar dentro dos padrões. Não é simplesmente pegar uma rede qualquer e lançar, não. Tem que saber exatamente o porquê. Tanto que em Atos 1:8, como eu bem mencionei, Jesus explica a ação da promessa e o propósito. Tem gente que está em busca da ação, mas perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Aleluia! Mas hoje, dia 28 de janeiro, existe um povo, aleluia, que não permitiu que a chuva impedisse. Veio aqui para restabelecer a sua rede. Veio aqui para se realinhar com um propósito. Oh, Deus vivo! Aleluia! Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo! Deus quer testemunho, Deus quer testemunho. Lançar a rede é o seu testemunho, mas faça boa manutenção do seu testemunho, da sua vida com Deus. Deus santo! Aleluia! Deus de poder e glória, aleluia, Jesus! Oh, Deus de oh, Santo de Israel, aleluia! Aleluia! É disso que eu gosto, meus irmãos. A casa não precisa estar cheia. A casa não precisa estar cheia de pessoas físicas, mas sim de pessoas espirituais. Porque as comportas do céu se abrem, os anjos descem e a glória é derramada sobre nós. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, Deus Santo! João 21, nós vemos mais um cenário de obediência. Eu comecei falando de obediência e eu vou dar mais uma passada ali, porque para lançar as redes é necessário que você esteja alinhado em obediência. Não adianta lançar a rede para qualquer lugar, existe uma direção, existe um norte, e esse norte é Jesus. Se você estiver preocupado com lançar, mas despreocupado para onde lançar, você vai se perder. Você vai lançar a rede no lugar errado. João 21, parte dos discípulos foram pescar durante toda a noite no mar de Tiberíades. Passaram toda a noite tentando e não pescaram sequer uma sardinha. Daí então, ao amanhecer, eles retornam para a praia. Próximo da praia, Jesus, já ressurreto, faz um questionamento para eles e diz: tendes algo para comer? E eles dizem não, justamente simbolizando que não tinham pescado nada. Tinham tentado com suas próprias forças e não tinham pescado nada. Eles eram profissionais, entendiam de tudo aquilo, mas não pescaram nada. Eles eram experientes, eles sabiam lidar com a rede, mas não pescaram nada. Daí então Jesus dá o direcionamento. Jesus diz: lançai para o lado direito do barco. Eles então obedecem, lançam a rede, e a palavra mesmo diz: não sou eu. A palavra diz assim: lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes.
Mas espera aí, o mar era o mesmo. O mar do qual eles estavam vindo era o mesmo. Só mudou o quê? A direção. Só mudou o quê? A ordem. Só mudou o quê? A orientação. Agora eles não estavam mais jogando para tudo quanto é lado, eles estavam sobre um direcionamento. Aleluia! Deus está falando que está faltando na vida de muitos, não é rede, é direcionamento. É direcionamento. É direcionamento. Jesus diz: lançai a rede para o lado direito. E eu preciso desconstruir uma cultura que toda a sociedade, de certa forma, até mesmo nós cristãos, nós alimentamos, que é acreditar que o lado direito, ele possui algum poder. Não. O lado direito, ele possui sim alguns significados, assim como os números. Mas assim como os números, eles não possuem poder. Então, olhando para esse texto, talvez algumas pessoas possam achar: eles pescaram porque simplesmente jogaram pelo lado direito. Não, foi porque eles obedeceram. Foi porque eles seguiram uma orientação. Foi porque eles estavam debaixo de uma palavra. E não era a palavra de um homem qualquer, era a palavra de Jesus. Aleluia! Aleluia! Olhando para esse texto, eu vejo que os pescadores, já estou encaminhando para o final, eles estavam lidando ali com 3 problemas. O primeiro problema, emocional. Eles acabaram de vir de uma madrugada frustrante. Eles pescaram, tentaram, se doaram. Eles se utilizaram de todas as suas técnicas, mas não conseguiram pescar nada. E não há nada mais frustrante para alguém do que fazer aquilo que sabe fazer e não ter o resultado esperado. É frustrante. E eles estavam frustrados. Segundo problema, regional. Porque uma vez que Jesus conseguiu manter um contato com eles estando no barco, isso significa que eles já não estavam mais em mar aberto, eles já estavam mais na região da margem da praia. Então isso significa que a água já não era mais profunda, a água ali era rasa. E isso impedia que eles fizessem uma boa pesca. Eu não sou pescador, mas eu já ouvi falar muitas e muitas vezes que o local mais favorável para se fazer uma pesca é exatamente em águas profundas. Terceiro problema, temporal. A própria palavra diz em João 21 que já era manhã. E eu torno a repetir, eu nunca fui pescador, não pesco, eu estou falando aqui do que eu já ouvi, do que eu procurei saber. No turno da manhã, no horário do dia, os peixes, de igual modo, eles vão para regiões profundas, porque a luz solar atrapalha. Então, o normal é que durante a noite eles venham para a superfície, por isso a pesca é um pouco mais favorável, e durante o dia eles descem para a profundidade, para escapar dos raios solares, para escapar de toda aquela iluminação. Então, aqui nós vemos os discípulos lidando com 3 problemas: emocional, regional e temporal. Talvez hoje você não esteja passando por um momento favorável no seu emocional. Talvez você esteja tendo de lidar com traumas, tendo de lidar com a vergonha, tendo de lidar com traições, com decepções. Talvez o momento que você esteja passando não seja um momento favorável regional. Talvez você tenha sido inserido em ambientes completamente hostis, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, dentro da igreja. Talvez o momento que você esteja passando não seja favorável a você a nível de tempo. Talvez você pense: eu não tenho mais como gerar, eu não tenho mais como sonhar, eu não tenho mais como conquistar, eu não tenho mais como avançar. Mas Jesus está falando: se você se mantiver em obediência, aleluia, se você se manter em obediência, não há problema que se mantenha de pé diante de você. Aleluia! Entenda que diante de 3 problemas, eles obedecem e acatam uma ordem, um direcionamento de Jesus, e eles fazem uma pesca aonde era impossível. E a gente quer pescar só onde é favorável, né?
A gente quer pescar só onde a gente vê que existem muitos peixes. Jesus está falando, não, é lá naquela casa lá onde a pessoa é completamente perturbada que tu vai pescar. É lá naquela casa onde tem um drogado que tu vai pescar. Aleluia! Jesus está falando, o direcionamento é o que vai fazer toda a diferença, somado à nossa obediência. Somado à nossa obediência. Como é que vai a sua rede? Como é que vai a rede do joio? Como é que vai a rede do Ministério Profético que Meu Deus! Como é que está a rede da igreja Casa de Oração Nova Aliança, a qual hoje gentilmente eu represento? Como é que está a rede do Evangelho nos dias de hoje? Muitas pessoas têm lançado uma boa rede, mas não têm feito uma boa pesca porque os outros pescadores estão denegrindo completamente o mar por conta das suas redes que estão furadas. Aí vem você debaixo de uma obediência e lança a rede e acaba tendo, de certa forma, momentaneamente, uma certa limitação. Por quê? Porque vem outro na sua frente e lançou uma rede completamente furada, completamente desestabilizada, fora do direcionamento. E isso faz com que a gente tenha paciência. Nós temos que ter paciência. Infelizmente, o momento que nós estamos passando, o Evangelho, de uma maneira geral, infelizmente não tem tido uma boa estrutura de rede para pescar. E por isso, inclusive, quando eles lançam as redes, ao invés de vir peixe, vem bota, vem pneu, vem sujeira. Deus está falando, eu não aceito isso não. A pesca que eu quero é pesca de peixes, é pesca de homens, é pesca de almas, é pesca de vidas. Eu não quero qualquer coisa na sua rede, eu não quero que você traga qualquer coisa. Jesus foi muito específico. Jesus não falou, eu vou fazer vocês pescadores de botas, de lixo, eu vou fazer vocês pescadores de materiais recicláveis. Não, Jesus foi bem claro, eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Pescadores de homens. E com que rede? Com a rede do nosso testemunho. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. Eu peço encarecidamente que o Senhor, aleluia,